Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir hoje no estudo do Apocalipse, uma parte que é bastante conhecida das pessoas por um pouco, né? Mas talvez não de maneira profunda, que é a parte que fala da besta, que emerge do mar, é o anticristo, um futuro líder global, mundial, né, no governo que vai se estabelecer a nível mundial. Os países vão continuar existindo, mas não terão mais. Já é mais ou menos assim, né? Com os órgãos internacionais, já se fala muito em globalização, mas os países não vão ter a sua soberania. Mas antes vamos fazer uma oração. Você que se encontra aflito, passou a noite em claro, tem sofrido com a depressão, despersonalização, o Senhor Jesus me curou e pode também curar você. Se você crê, conte para Ele tudo sobre a sua dor, sobre seus problemas, seus traumas. Jogue tudo para fora. E se você crê, seja em nome do Senhor Jesus liberto, curado. Respire fundo e receba paz em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você crê? Então você está livre. Meu Pai, nos dê a tua direção nessa meditação, meu Pai. Fala conosco, nos dê entendimento. Em nome do Senhor Jesus, seja esse vídeo consagrado ao Senhor, um instrumento teu, para que possamos ouvir a tua palavra. Amém. Estudo do Apocalipse, capítulo 13, parte 1. Aprenda a identificar quem é o líder do futuro governo único mundial, conhecido na Bíblia como a besta que emerge do mar ou o anticristo. Então vamos à meditação. Você pode também compartilhar com seus contatos a página Cura do Interior. Tem aqui a mensagem forte já na capa de salvação, que o Senhor Jesus deu o sangue dele por nós, né, na cruz. As mensagens você pode acompanhar aqui. Vou colocar aqui na página inicial. Aí você pode acompanhar todas as postagens que forem chegando aqui à página. Você tem também o site onde você pode baixar o estudo do Apocalipse completo, gratuito, compartilhar para meditar, capítulo a capítulo, tá? E tem também um formulário de contato. Se você quiser enviar um e-mail, tirar alguma dúvida, pela misericórdia do Altíssimo, nós estamos aqui. Tem o canal no YouTube, peço que vocês se inscrevam, compartilhem, tá certo? Para que a palavra de Deus chegue, né? Não é a gente, é um projeto que eu creio, inspiração de Deus, venha alcançar aí o máximo de almas, o máximo de pessoas, que saibam que o Senhor Jesus pode curá-las, pode salvá-las, e Ele quer salvá-las. E aqui o blog nós vamos acompanhar a meditação. Vou deixar os endereços para você na descrição do vídeo, tá bom? Sempre ore, pessoal, pedindo a direção de Deus, como nós fizemos, para que nós possamos entender o que Ele quer que nós venhamos entender, e não apenas ler a letra, certo? Porque muitas pessoas leem a letra, estudam a Bíblia, mas a Bíblia, você pode lê-la, entendê-la, estudá-la, mas com o principal propósito de ouvir a voz de Deus, tá bom? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Apocalipse capítulo 13. E eu pus-me, João falando, né? Sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, quer dizer, o diabo, né? E o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que é a metade da grande tribulação. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Tá vendo, pessoal? Deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Não vai ter exceção. É o governo mundial. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto
fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vamos à leitura. A besta que emerge do mar. Sua descrição do anticristo, foi profetizada também em Daniel capítulo 7, porque essa besta citada em Apocalipse 13 é a continuação do quarto império mundial, o romano, que trabalha em parceria com o romano, visto pelo profeta. Portanto, a palavra de Deus já anuncia os acontecimentos de hoje e do futuro há milhares de anos. O livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Essa besta é uma analogia para a identificação do futuro líder mundial, que irá governar o mundo, assim como as outras bestas que foram citadas pelo profeta Daniel, como veremos neste estudo. Elas já vieram à terra, foram reis nos tempos antigos, e o profeta Daniel recebeu de Deus as revelações das 4 bestas, que já vieram à terra, 4 feras, e dessa que será o anticristo, a pior entre as 4, que na verdade é a continuação da atuação dessa 4ª besta, ou 4º poder. Vamos primeiro compreender as profecias de Daniel, que Deus revelou a ele, E então você verá que a 4ª besta, vista pelo profeta, corresponde ao sistema implantado por essas 2 bestas do capítulo 13 do livro de Apocalipse, que são profecias para o fim dos tempos, ou seja, os nossos dias. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, quando Judá foi tomada pelo exército do rei Nabucodonosor. O exílio dos judeus durou 70 anos, aproximadamente entre os anos 606 e 537 a.C. Daniel era um homem temente a Deus, e como tinha um relacionamento e um temor profundos com o Senhor, lhe foi revelado o maravilhoso projeto de salvação com a vinda do Messias. Na visão de Daniel, nós temos 4 bestas. A primeira é o leão com asas de águia, aproximadamente 605 e 539 antes do Senhor Jesus. Daniel 7:4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado na terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Essa primeira besta representa o reino da Babilônia, que teve como rei mais conhecido Nabucodonosor. Em Daniel 2:32, este reino é representado pela cabeça de ouro da estátua que o rei viu em seu sonho, por ter sido considerado o reino mais rico até então. O leão é considerado o rei dos animais, e a águia a rainha das aves, como se fosse, Este animal é um leão com asas de águia, demonstrando expansão rápida de seu domínio. Mas suas asas seriam e foram arrancadas, ou seja, perderia o seu poder, como aconteceu com o reino da Babilônia, conforme veremos na próxima besta. A segunda besta é o urso com 3 costelas na boca, o Império Medo-Persa, aproximadamente 538 a 331 antes do Senhor Jesus vir à Terra pessoalmente, fisicamente. Continuei olhando, eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Em Daniel 7:5. E esta segunda besta representa o segundo império mundial, o Império Medo-Persa. Os reinos da Média e da Pérsia se uniram, conquistando o mundo, várias partes do mundo, e tirando o domínio babilônico. Eles invadiram seus muros por um rio que eles mesmos desviaram o curso. Esse reino é representado pelo peito e braços de prata na estátua do capítulo 2 de Daniel. Este reino é muito cruel, por isso está escrito: levanta-te, devora muita carne. Nós cremos. Por isso vemos as 3 costelas na sua boca, representando a conquista da Líbia, Egito e Babilônia. Quando é citado que um dos seus lados se levantou primeiro, significa que a Pérsia se destacou primeiramente, e depois eles se uniram para dominar o mundo. Que nós cremos. A terceira besta é o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, que é a Grécia, o Império Grego, aproximadamente 331, 168 antes do Senhor Jesus. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi dado domínio. Daniel 7:6. Se o leão tinha 2 asas para mostrar a rapidez de suas conquistas, o terceiro animal, a terceira besta, representa um leopardo com 4 asas,
teve uma velocidade muito maior. Foi a rapidez de Alexandre o Grande, conquistou o mundo com suas armas de bronze, representado na estátua de Daniel 2 pelo ventre e coxas de bronze. Alexandre morreu jovem depois de uma noite com muita orgia e bebida, sendo substituído por 4 generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Por isso, as 4 cabeças vistas por Daniel neste animal, o que comprova com a profecia minuciosa nos detalhes, conforme foi profetizado, foi o que realmente aconteceu. O quarto animal, terrível e espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres, o Império Romano, 168 até 476, depois da vinda do Senhor Jesus à Terra, fisicamente. É o sistema religioso deste império, que continua com seu projeto de domínio mundial até hoje. Daniel 7:7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Este animal causou um espanto maior do que os outros 3 vistos anteriormente por Daniel. Por isso a descrição do terrível e espantoso animal. Este reino teria uma grande concentração de poder. Por isso os 10 chifres. Ele é representado em Daniel 2 pelas pernas de ferro. Foi durante o período do Império Romano que o Senhor Jesus nasceu fisicamente aqui na Terra. Só para registro, esses foram alguns imperadores romanos. César era um título dado ao imperador de Roma, Herodes, que era um título dado ao rei judeu, que era controlado por Roma. Nero, todos sabemos do que ele fez. E logo vem à nossa cabeça cenas terríveis de violência e crueldade, comprovando cada detalhe da profecia. Daniel faz menção especial aos 10 chifres, 10 dedos da estátua, que na história representam 10 nações que originaram a Europa, nós cremos. Os ângulos na Inglaterra, os burgundos na Suíça, os francos na França, os germanos na Alemanha, érulos, sul da Itália, lombardos, norte da Itália, ostrogodos, norte da Itália, suevos em Portugal, vândalos, sul da Espanha, visigodos, norte da Espanha. Em Daniel 7, 8, 11, surge um chifre entre os 10. Ele arranca 3 desses 10 chifres. Esse outro chifre começou pequeno, mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem, e falava com arrogância, proferindo blasfêmias contra Deus, além de fazer guerra contra os santos. Daniel 7, 21. Justamente o que a besta do livro do Apocalipse faz. Veja Apocalipse 13, 5 ao 7. O pequeno chifre que arrancou os outros 3. Daniel 7, 20. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. O que este quarto animal tão terrível tem a ver com a minha fé, minha vida e os dias de hoje? E quanto ao pequeno chifre, que arrancou outros 3 chifres? Daniel também teve essa curiosidade. No capítulo 7, versículos 19 e 20. Você vai se surpreender com a verdade que finalmente chega para libertar você do engano da religião. Em Daniel 7, 23, diz assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. A história não deixa dúvidas de que o Império Romano realmente arrasou a terra. Por isso, em Daniel 2, este reino é representado pelas pernas de ferro, metal associado à violência, cadeias, etc. E nessa época, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Ele queria matar o Senhor Jesus, porque ficou sabendo da profecia do nascimento do Messias por meio dos 3 reis magos. Veja em Mateus 2. Além do aspecto político, Roma, que era pagã, o animal, vemos um forte aspecto religioso em relação ao chifre, a Roma, entre aspas, cristã, que surgiu entre os 10 reinos que originaram a Europa, sendo que o Império Romano derrubou 3 reinos, ou 3 chifres, para tomar o lugar, conforme vimos na profecia de Daniel 7:20. Os vândalos, no sul da Espanha, os érulos, no sul da Itália, os ostrogodos, no norte da Itália. Neste vídeo você pode identificar com ainda mais clareza a origem e a atuação deste reino romano e quem é essa besta. Vou deixar o link, não sei se ele ainda vai estar no ar quando você clicar para assistir. Essa passagem deixa claras as intenções e realizações desse chifre, poder, faria e fez, deixando evidente a estratégia do diabo em se estabelecer como um poder em oposição a Deus. Vejamos as características dessa besta. Devorará toda a terra,
fará a terra em pedaços, pisar a terra aos pés, fará guerra contra os santos, algo similar como a Inquisição, o Holocausto, proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Qual instituição mudou o calendário? Pesquise e você verá. Engrandecerá até o príncipe do exército, por isso atentaram contra o Senhor Jesus. Fará prosperar o engano, esse é o principal papel da religião, enganar as pessoas fazendo-as pensar que estão salvas, sendo boas e cumprindo meros rituais ou costumes tradicionais. A igreja verdadeira, ela se reúne sim, mas ela prega a verdade, que só há salvação quando a pessoa crê no sacrifício, no sangue que o Senhor Jesus derramou, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o nosso sumo sacerdote, aquele que tomou sobre si os nossos pecados. E aí eu priorizo, porque eu creio nele, a Ele, o relacionamento, a vontade dEle e a comunhão com Ele. E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Jogará a verdade por terra, fará de tudo para que a palavra de Deus seja distorcida e desprezada pelas pessoas, e fará o mesmo em relação ao Senhor Jesus e ao sacrifício da cruz, os 10 mandamentos e todas as orientações dadas por Deus aos que desejam a salvação eterna. Por exemplo, idolatria. O Senhor Jesus foi claro, Deus foi claro, né? O Senhor Jesus, quando disse que era para não fazer imagem de escultura. Você pode ler no livro de Êxodo, salvo engano, capítulo 20. Então, se você adora qualquer outro nome a não ser o Senhor Jesus Cristo, você continua culpado diante de Deus. Somente Ele pode te salvar. Ele tomou sobre si os seus pecados. Creia nele. Não se engane. Ninguém vai ser salvo baseando-se em méritos próprios. As obras são consequência da fé. Elas mostram a fé. Mas nenhum de nós é bom o bastante para ir para o céu. Por isso o Senhor Jesus se sacrificou por nós. E somente quando você confia nele, você pode ser perdoado e salvo. Com tudo que foi apresentado, fica muito claro identificar quem será a besta que emerge do mar. Veja as semelhanças. Fazer guerra aos santos, blasfemar contra Deus, ostentando ser o próprio Deus. A besta que emerge do mar será o anticristo, um futuro líder mundial que irá governar sobre todos os países do mundo por um período de 7 anos, durante a grande tribulação. E ele terá uma aliança com esta quarta besta, com este reino romano. Logo, a seguir, veremos com mais detalhes sobre este rei. O que você precisa compreender até aqui é que ele irá governar com o apoio deste reino romano, que nos dias de hoje se apresenta como uma religião muito conhecida, por sinal. É claro que este futuro líder terá o apoio de várias religiões ao redor do mundo, mas essa é destacada aqui porque será como o braço direito deste futuro governante mundial, justamente para unir as outras religiões e impor seu governo tirano no mundo, especialmente nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, quando ele irá forjar sua ressurreição e se transformará em um líder completamente autoritário, pois ele será a encarnação do próprio Satanás. Além disso, a descrição da besta que emerge do mar no capítulo 13 é praticamente igual à descrição do dragão, ou seja, o diabo, no capítulo 12. Portanto, quem está por trás das bestas do capítulo 13 é o diabo. Assim como o diabo está por trás de cada uma das bestas, impérios que citamos, portanto, a trindade satânica é formada por 3 componentes: o diabo, a besta que emerge do mar, futuro político, líder político mundial, e a besta que emerge da terra, líder da religião romana que irá levar as pessoas a adorarem esse anticristo, futuro líder mundial. Em Apocalipse 13, no versículo 2, vemos que o diabo deu o seu poder à besta. Podemos concluir que será uma pessoa de destaque mundial, que vai buscar ter algum tipo de controle sobre toda a população, pois o diabo não pode tocar em Deus, por isso faz de tudo para tocar na criação de Deus, que tem livre-arbítrio, né? E a luta dele é contra toda a humanidade, que tem livre-arbítrio e precisa escolher entre se entregar ao Senhor Jesus de verdade ou se entregar ao mal. Para obter sucesso em seus planos, a besta, o diabo, precisa de um corpo. Como veremos adiante, de posse desse corpo, basta utilizar o seu principal argumento: engano. Isso mesmo, foi com engano que ele seduziu a terça parte dos anjos, como vimos no capítulo 12. Imaginem um mundo pervertido como esse, onde o ser humano, em sua maioria, não está nem aí para a palavra de Deus, está sempre sem tempo para buscar o Senhor Jesus, a facilidade que ele tem e terá para levar as pessoas ao engano. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, conforme veremos a seguir no próximo estudo, né? A besta que emerge da terra, que é um líder religioso, juntamente com o dragão, formarão a trindade satânica, imitando a trindade divina, tentando imitar, né? E que vai enganar a maioria das pessoas. A besta que emerge do mar, o mar simboliza o povo, também identificado com o cavaleiro branco, na abertura do primeiro selo, como vimos, é o futuro líder mundial que vai governar o mundo, exigindo adoração.
Ele vai ascender depois do arrebatamento, que é quando a igreja do Senhor Jesus, formada pelos verdadeiros cristãos, será tirada da terra. Certamente os que fazem parte desse sistema enganador do anticristo, da besta, dirão que foi um ataque alienígena, mas saiba que se você estiver lendo esta mensagem em meio ao caos pelo desaparecimento de inúmeras pessoas, esses que sumiram estão com o Senhor Jesus no céu. E após o arrebatamento, se iniciará um período de 7 anos, exatamente o momento em que esse líder mundial ou a besta ascenderá ao poder, aproveitando-se do caos, do desespero das pessoas, pelo desaparecimento simultâneo de inúmeros cristãos e crianças, puras. Nos primeiros 3 anos e meio, ele se mostrará um salvador da humanidade. Vai conseguir fazer acordo de paz que ninguém havia conseguido. Ou seja, vai aparecer um salvador no mundo. Ele vai aparecer alguém sem defeitos, perfeito. Vai estar em capas de revistas e jornais. Vai aparecer um salvador. Será sedutor. E até os judeus vão reconhecê-lo como Messias por um tempo, porque certamente ele estará fortemente envolvido em fechar o acordo de paz entre Israel e os árabes, a Palestina. O versículo 3 mostra justamente isso. O anticristo será morto e ressuscitará, tentando imitar o Senhor Jesus em tudo. Esse período são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Aí ele vai revelar sua verdadeira face, um opressor, pois ele é o dragão, ou seja, ele é a encarnação do diabo, e vai perseguir a todos os cristãos que estiverem na terra, que estavam frios na fé, longe de Deus, enfraquecidos. E quem não o adorar e colocar a sua marca, será torturado e morto. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Ele vai proferir blasfêmias contra Deus. Será alguém de discurso convincente e será considerado um homem de soluções, muito bem articulado, que se expressa muitíssimo bem. Em Apocalipse 13:5-6, como nós vemos, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ele vai blasfemar contra Deus e contra o tabernáculo, a igreja. Quem você pensa que está por trás de pessoas que te zombam por ir à igreja quando elas veem você indo buscar a Deus? Ou quando você se preserva para o casamento, etc. Claro que é o diabo. Ele vai ocupar o templo em Jerusalém para se autodeclarar Deus. Hoje, já existem restrições para a evangelização em vários hospitais, porque dizem que a evangelização é contra as regras. O objetivo do diabo é utilizar esse líder, o anticristo, ou a besta que emerge do mar, para eliminar o nome de Deus da vida pública, para tornar as pessoas incrédulas. Ele não pode fazer isso, mas ele vai fazer o que ele puder, para enganar as pessoas, distantes de Deus. E isso já acontece, só vem piorando. Hoje as pessoas tomam o nome do Senhor em vão, sem o menor temor. Como podemos ver a seguir, ele vai blasfemar contra Deus, banalizando o nome do Senhor Jesus nos dias de hoje. Vemos programas humorísticos brincando com o nome de Deus. Esse futuro líder mundial exigirá adoração, o que o diabo sempre quis. E veja como o ser humano é livre para fazer suas escolhas. Aqueles que sempre se recusaram a adorar o Senhor Jesus, dizendo que os pastores usam o céu e o inferno para aprisionar alguém, agora irão adorar um homem usado pelo diabo para enganá-los, mesmo sendo obrigados a seguir suas regras. E vão seguir sem questionar. Não use o nome do Senhor Jesus de qualquer forma. Deve-se ter extremo respeito ao nome do Senhor, pois ele já orientou: não tomareis o nome do Senhor em vão. Tenha temor, respeito, consideração e santifique sua vida diante do Altíssimo. Apocalipse 13:4, depois 13:8. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, do Senhor Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe que o Senhor Jesus já sabia que o ser humano ia se rebelar, sabia que iam crucificá-lo, e mesmo assim ele decidiu criar o ser humano e se sacrificar pelo ser humano. É um amor muito grande, Mesmo já sabendo do futuro, ele é misericordioso e dá o tempo para que as pessoas se voltem a ele, por livre e espontânea vontade. Que façam sua escolha. Prova de amor igual a essa, ninguém faria ou pode fazer por nós, não é verdade? A besta que emerge do mar vai criar aos poucos um clima para banalizar o nome de Deus, como vimos, oprimindo quem professar a fé no Senhor Jesus, fazendo com que os cristãos verdadeiros sejam considerados fora da lei, de alguma forma. E atualmente nós estamos vendo como ele pretende trabalhar, desde 2020 para cá. Quem não faz algo, já não pode viajar, já não vai em algum lugar, ou seja, impondo restrições.
todos estarão certos e somente os cristãos estarão errados. Já podemos ver uma amostra disso hoje, o mau trabalho para criar esse clima de pressão sobre quem é da fé, com zombaria e chacotas sobre quem anda com a Bíblia na mão ou vai à igreja, por exemplo, mas nós não podemos nos deixar intimidar por isso, pois se verdadeiramente cremos em Deus e tivemos um encontro com o Senhor Jesus, jamais nos deixaremos levar por isso. Veja o que o Senhor disse sobre este assunto. Em Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O erro do diabo foi a vaidade. Foi por isso que ele foi lançado no inferno e virou o diabo. Tome muito cuidado para não ser como essas pessoas vazias de Deus e carentes de atenção, que fazem qualquer coisa por uma curtida e para parecer ou ostentar algo que massageie o seu ego. Pois o diabo não tinha ninguém no céu para tentá-lo, mas caiu por si só. Imagine hoje com ele tentando a todo instante fazer com que você caia no mesmo erro que ele cometeu, sendo fútil, vaidoso, ignorando o plano de salvação, achando que morreu, acabou, que você vai se salvar de qualquer maneira, que você não precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que basta você ser uma boa pessoa e que não existe céu ou inferno. Cuidado, para que você não tome o mesmo caminho que ele tomou. Assim, amigos, cuidado com a vaidade, com a necessidade de aparecer ou de adquirir algo para si, só para se mostrar. Nós temos que diminuir. Veja o que o Senhor Jesus disse sobre esse assunto, sobre a única oportunidade em que o ser humano pode se gloriar. Em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Veja uma síntese sobre esse futuro líder mundial. Em breve, talvez dentro de alguns anos, ele se levantará um líder mundial. Isso não é uma possibilidade, pois tudo o que está escrito na Bíblia aconteceu, está acontecendo e irá acontecer conforme previsto no Apocalipse 13. Previsto assim, o Senhor Jesus já sabe o que vai acontecer, né? É uma profecia. A besta aqui citada é esse futuro líder mundial, que vai governar o mundo em breve, e vai iniciar o seu reinado que durará 7 anos, mas só revelará sua verdadeira face e intenção nos últimos 42 meses, 3 anos e meio. Ele já está articulando tudo para assumir o poder. Mas somente tomará a frente de tudo efetivamente quando a igreja do Senhor Jesus, nós cremos, for arrebatada da terra. O evento do arrebatamento deixará a terra atônita, e então o anticristo, a besta, esse líder mundial, vai se levantar e governar o mundo. Para conseguir firmar o seu plano de governo mundial, na primeira metade do seu reinado, que será de 3 anos e meio, ele vai ser um líder carismático, que virá com o discurso de buscar a paz, a união dos povos, o combate às desigualdades sociais, apoiando a união dos povos em todos os aspectos. Mas quando esse líder for ferido de morte, na verdade ele vai, com o auxílio da tecnologia, talvez forjar a sua morte, provavelmente com algum efeito especial, e fingir que ressuscitou, enganando a todos. A partir desse momento, no início dos últimos 3 anos e meio de seu reinado, ele revelará quem está dentro dele ao mundo. Será iniciada uma caçada enorme aos cristãos que não tiverem sido arrebatados, porque vacilaram, né, com a igreja, ou aqueles que negarem a adoração a ele. Isso mesmo, esse líder vai se auto-titular Deus e vai exigir adoração. Para cumprir o seu projeto de domínio mundial, ele vai atuar sobre 4 vertentes: a economia, porque se alguém domina, pessoal, a economia, hoje, tudo que as pessoas fazem é com a internet. Então, se alguém domina a economia, domina praticamente o mundo. Quem é que vai comprar ou vender, por exemplo, daqui a uns tempos, quando o dinheiro for apenas digital, se não estiver participando desse sistema? Não vai ter como, não é verdade? Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos buscar essa direção em Deus, para que nós não venhamos ficar para trás, certo? O principal intuito é sempre o controle de todas as pessoas. Esse futuro líder mundial está por trás dos planos da criação de uma moeda única, mundial, a fim de controlar todos os países e, por fim, o máximo de pessoas. Essa moeda pode ser algo como o Bitcoin. Pesquise na internet e veja se esse projeto da moeda única está longe ou perto de se concretizar. Há poucos meses, vimos o desespero das pessoas atrás de míseros litros de gasolina por conta da greve dos caminhoneiros no Brasil. Há alguns anos, né?
Imagine durante o cenário que descreve o livro do Apocalipse, com a abertura dos 7 selos, do soar das 7 trombetas, onde vemos que a terra se transformará num caos total. A fome irá se alastrar a ponto de haver canibalismo, e até os animais irão matar os seres humanos. Nós cremos. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. Ou seja, o cenário será tão desesperador que as pessoas ou se curvarão à marca da besta ou morrerão de fome, ou serão mortas por outras pessoas famintas ou pelos animais famintos. Por isso, esse líder, desde já, busca a unificação de todas as moedas, para ter o controle total sobre tudo e todos. E ninguém poderá comprar nem vender sem implantar o chip ou a marca da besta em sua mão direita ou na testa. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Nesse cenário, a grande maioria, infelizmente, vai se curvar a esse líder, mas aquele que receber essa marca condenará sua alma ao inferno e lago de fogo e enxofre pela eternidade junto com os demônios. A segunda vertente que ele vai trabalhar para dominar o mundo é a religião. Esse futuro líder mundial já está fazendo algumas alianças com as principais religiões mundiais. Pesquise na internet sobre ecumenismo, que nada mais é do que um movimento que visa unir as religiões, para que no momento certo elas se curvem a esse líder. Muitos judeus, por exemplo, irão pensar que ele é o Messias, porque ele vai conseguir firmar o tão esperado acordo de paz de Israel e Palestina. E será o responsável pela construção do 3º templo de Jerusalém, algo que ninguém ainda conseguiu. Esse líder, ou a primeira besta do Apocalipse, tem alto poder de persuasão, de convencimento. Seu discurso inflama as pessoas. Com esses e outros acordos de paz ao redor do mundo, dominando a religião, ele será reconhecido por muitos como Deus. E quando ele forjar a sua morte, entre aspas, ressuscitar, vai exigir adoração. O falso profeta, outra besta do Apocalipse, que é o líder da religião dominante hoje no mundo, vai instruir as pessoas a adorá-lo pela sua falsa ressurreição e fará sinais para enganar as pessoas, conforme podemos ver Apocalipse 13, de 11 ao 15. Nós vamos ver com mais detalhes essa outra besta no próximo estudo. A outra vertente que ele vai procurar trabalhar, a política. Obviamente que para estabelecer o seu reinado no mundo, o anticristo será colocado efetivamente como líder de todos os países. Será um governo único. Ele forçará para que se tenha só um idioma. E com uma só moeda, ele sendo a única religião, terá poder sobre toda a terra. As polícias de todo mundo serão controladas por esse líder e farão somente o que ele ordenar. A imprensa será completamente dominada por ele. Nenhuma emissora poderá funcionar sem se curvar à sua vontade. O noticiário, tudo será conforme a vontade dele. Ou seja, ele vai tentar omitir as profecias do Apocalipse previstas nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 taças da ira de Deus, que estarão ocorrendo nessa época para tirar o foco da população da palavra de Deus. E a quarta vertente, obviamente, a tecnologia, com a comunicação. Parece óbvio a tecnologia para estabelecer esse reinado mundial. Primeiro, o microchip, ou uma tecnologia mais avançada, talvez com grafeno ou algum composto químico que possa implantar na pessoa, que possa armazenar dados dentro do corpo de uma pessoa, para que as pessoas sejam controladas, vigiadas, monitoradas por ele. Nós estamos vendo de 2020 para cá como existe uma forçação de barra mundial para que as pessoas não questionem, obedeçam, façam coisas sem necessidade. Não é verdade? Ele fará uso da tecnologia para se projetar, talvez por meio desse chip ou dessa nova tecnologia, nanotecnologia, na mente das pessoas, ou com o uso de hologramas para projetar a sua imagem e voz no mundo todo, com o intuito de imitar as 3 características do Senhor Jesus, que é o único Deus verdadeiro, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Com o uso da tecnologia está a comunicação. Pesquise na internet, até no programa do Jô, diz que em breve as emissoras que não tiverem a liberação dos Illuminatis, maçons, que são quem está por trás desse líder mundial também, não poderão funcionar. E as emissoras que tiverem credencial só poderão informar o que ele ordenar. Portanto, ele poderá utilizar todos os canais de TV, rádio e internet para manipular toda a população mundial.
Mas você não vai cair na lábia desse líder fajuto, você foi escolhido e só vai cair nessa se quiser. Leia atentamente esse post, abra sua mente para a voz de Deus. Esse falso líder vai se intitular Deus e vai proferir blasfêmias contra o Senhor Jesus, logo após sua falsa ressurreição, que é o período onde ele vai revelar sua verdadeira face, conforme nós vimos em Apocalipse 13, do 5 ao 10. Pessoal, o diabo é enganador. Nem esse futuro líder mundial sabe que propriamente ele é o anticristo. Ou se souber, se rendeu a um capricho de achar que vai ter o controle do mundo, né? E nem os maçons Illuminati sabem que são fantoches nas mãos do diabo. Ou, no mesmo caso do anticristo, são usados por ele para os seus planos. Mas Deus tem todo o controle sobre tudo. Tudo que ocorrerá é para salvar o máximo de almas. Creia. Tudo tem um propósito e a eternidade ao lado do Senhor Jesus vale muito mais do que qualquer sofrimento passado aqui na terra. Concluindo, vamos analisar os versículos de 8 a 10. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O Cordeiro representa o Senhor Jesus, que foi morto por amor, para perdoar todos os pecados e dar a eternidade para todos os que verdadeiramente honram a sua palavra. Esses são os que têm o seu nome gravado no livro da vida, ou seja, o nome de todos os que passarão a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Todos os que adorarem a besta se renderão ao engano pela imagem falsa desse líder mundial e receberem a sua marca. Vamos falar a seguir sobre essa marca. Serão juntamente com o diabo, que é quem está por trás dessas duas bestas, condenados ao inferno e ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Todos os que mataram o Senhor Jesus, todos os que eles mataram, né? O Senhor Jesus que foi crucificado. Claro que o Senhor Jesus tinha controle total sobre a situação, mas eles fizeram, né, a crucificação. Os discípulos, os profetas enviados por Deus, os cristãos mortos ao longo da história da humanidade, os que cometeram injustiças contra os fiéis ao Senhor e contra os mortos na grande tribulação, finalmente tudo será ajustado. A conta para esses assassinos chegou. Todos os que mataram, cometeram injustiças, foram egoístas, não se arrependeram, receberão tudo quanto plantaram justamente. Conforme vimos no quinto selo, os que foram mortos pelo anticristo, mesmo estando no céu, clamavam pela justiça para se ter uma ideia do tamanho do sofrimento que enfrentaram durante a grande tribulação. Mas agora tudo será ajustado. Todos prestarão conta do que fizeram ou deixaram de fazer contra Deus e contra os servos de Deus. Como veremos à frente, um dia todos sem exceção, crentes ou que se dizem ateus, religiosos ou não, estarão diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras e receberão recompensa justa, pois não há desculpas para ninguém. Haja vista, os cristãos do passado sofreram muito mais do que hoje e não negaram sua fé. Por qual motivo hoje alguém que não se rende ao Senhor Jesus vai poder alegar a seu respeito para se justificar, se o Senhor usa a própria consciência da pessoa para tentar salvá-la todos os dias? Não é verdade? Então a palavra de Deus deixa claro, pessoal, que não tem desculpas, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 18 ao 25. Pessoal, então desperte, aproveite essa oportunidade para você refletir. Deus não quer que você fique aqui para a grande tribulação, que você parte sem Ele. Porque se você crer no Senhor Jesus de verdade, tiver um relacionamento, priorizar a sua comunhão com Ele, você vai estar com Ele aqui, vai ser um só com Ele, pelos méritos dele, que Ele pagou o preço para te salvar, e vai viver com Ele eternamente. Vai ter guerras? Vai, mas vai estar com Ele, vai vencer. O que você tem a perder nesse mundo cheio de prazeres falsos, passageiros,
que não pode preencher esse vazio no seu coração, não pode dar um sentido à sua existência. Então, se você quiser, entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora, fale com Deus, peça perdão pelos seus pecados, assuma o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, coloque Ele acima de tudo e de todos. Se volte a Ele agora. Não importa o que você fez, o que importa é o que você está disposto a fazer daqui em diante de Deus. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua fé. E se você for sincero, confesse os seus pecados, peça perdão, não deixe o diabo te acusar. Se você crê, o sangue do Senhor Jesus lava qualquer pecado, grave ou pequeno. E que você seja, em nome do Senhor Jesus, cheio do Espírito de Deus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Se batize nas águas. Eu vou deixar os links, os endereços que você pode se batizar, que vão ajudar você a desenvolver sua comunhão com Deus. E procure ter vida com Deus, meditar na palavra, falar com Deus todos os dias, colocá-lo acima de tudo, de todos, consultá-lo antes de qualquer decisão. Amém? Se relacione com o Senhor Jesus. E que você tenha uma semana abençoada. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo estudo.